Já parou para pensar por que algumas redações, mesmo cheias de boas ideias, parecem frágeis, meio confusas? Muitas vezes o problema não está nas palavras, não, está na fundação. A falta de um plano, de uma estrutura bem pensada, é o que faz um texto incrível desmoronar antes mesmo de chegar ao fim da leitura. E é exatamente aqui que entra o nosso conceito-chave. Pensa assim, o projeto de texto é a planta baixa de um arquiteto. Ninguém em sã consciência começa a levantar paredes sem um desenho detalhado, né? Na escrita, o princípio é o mesmo. Este projeto é o nosso guia, o planejamento estratégico que vai garantir que cada pedacinho do texto tenha um porquê e um lugar certo. Ok, vamos ao que interessa. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o que afinal é esse tal de projeto de texto, depois vamos aprender a desenhar essa planta baixa, em seguida construir os parágrafos, conectar as ideias de um jeito que faça sentido e, no final, dar aquele polimento para transformar o bom em perfeito. Vamos lá! Primeiro ponto, e isso é crucial, entender que o projeto de texto não é só uma diquinha de organização, viu? No Enem, por exemplo, isso é avaliado diretamente, lá na competência 3. Um texto que nasce bem planejado já tem a fundação para uma nota excelente. E olha só, esse slide mostra exatamente o que um corretor está procurando. Um projeto bem feito deixa claro que houve uma seleção cuidadosa dos argumentos, que eles foram organizados de forma inteligente, que o texto avança de um ponto para o outro de forma lógica e, mais importante, mostra que cada parágrafo foi escrito com uma intenção, um propósito claro para defender a tese. Agora sim, vamos para a parte prática. Como é que isso se constrói? Antes mesmo de digitar a primeira palavra da introdução, tem um trabalho importantíssimo para ser feito. É a fase do planejamento. É a hora de literalmente desenhar a nossa planta baixa. E aqui estão os 5 passos que não dá para pular. Primeiro, uma análise super cuidadosa do tema. Segundo, definir uma tese clara, o coração do texto. Terceiro, selecionar 2 argumentos fortes que vão sustentar essa tese. Quarto, escolher um repertório para cada argumento, sabe? Uma citação, um dado, algo que dê peso. E, por fim, um esboço da proposta de intervenção. Seguir essa ordem é o caminho para ter uma estrutura que não balança. Certo? Com a planta baixa em mãos, é hora de começar a erguer a estrutura. Cada parágrafo é como se fosse um pilar, e todos eles seguem um esqueleto interno que toda a redação de nota alta precisa, sem exceção. E essa tabela aqui, ela resume tudo de forma brilhante. Dá uma olhada em como cada parágrafo tem seus componentes obrigatórios. A introdução tem que ter repertório, tese e a apresentação dos argumentos. Cada parágrafo de desenvolvimento precisa do tópico frasal, do repertório da análise. E a conclusão amarra tudo, retomando a tese e entregando uma proposta de intervenção completinha. É praticamente uma receita de bolo para o sucesso. Pensa de novo na casa. Ela não é feita só de cômodos isolados, certo? Precisa de portas, de corredores, para ter fluxo. Com a redação é a mesma coisa. Não adianta só construir os parágrafos. É preciso conectar as ideias que estão dentro deles. E aí que entra esse conceito, produtividade textual. O que é isso? É o seguinte, não basta jogar uma citação ou um dado no meio do parágrafo e sair correndo. É preciso construir uma ponte, explicar por que aquela informação específica comprova o argumento que está sendo defendido. O repertório tem que trabalhar a favor do texto. Vamos pegar esse exemplo super clássico. A citação do Thomas Hobbes é forte, todo mundo conhece. Mas, se ela for usada sozinha, vira o que a gente chama de informação pendurada. Ela está ali no texto, mas não cumpre função nenhuma. Fica solta. Ah, esse slide aqui deixa a diferença claríssima. Na esquerda, a conexão é fraca. Na direita, é produtiva. Percebe como a segunda versão não só cita o Hobbes, mas explica como a ideia dele se encaixa no problema da violência escolar? Ela conecta a tese dele com a falha do Estado. Isso sim é fazer o repertório ser produtivo. Então, para não deixar essas informações soltas, tem 3 regrinhas de ouro. Primeira, a regra da explicação. Nunca, jamais termine um parágrafo com uma citação. Sempre coloque uma frase de análise depois. Segunda, promessa e entrega. Se na introdução foi prometido discutir 2 pontos, esses 2 pontos têm que ser desenvolvidos. E terceira, análise de causa. É sempre bom se perguntar, eu expliquei o porquê desse argumento? Chegamos na última etapa, a inspeção final. É aqui que a gente vai procurar por aquelas fissuras que podem comprometer a estrutura toda. E, principalmente, entender o que diferencia uma redação boa de uma redação perfeita. Esses erros mais comuns são como rachaduras na fundação do prédio. Podem até parecer pequenas, mas têm o poder de comprometer a estabilidade da argumentação inteira. Identificar essas rachaduras é o primeiro passo para consertar.
E aqui estão os 4 erros estruturais mais clássicos. As lacunas, que quando uma ideia é anunciada, mas nunca desenvolvida. A contradição, quando um argumento anula o outro. As famosas informações penduradas, que a gente já falou. E, por fim, a falta de progressão, que é quando o texto fica andando em círculos, repetindo a mesma coisa com palavras diferentes, em vez de avançar. Mas agora, vamos além de só evitar erros. O que faz uma redação pular de uma nota boa para uma nota 1000? São os acabamentos de luxo, sabe? São os detalhes que definem um texto de excelência. E este slide resume perfeitamente esses 3 diferenciais. Primeiro, a autoria. É a capacidade de ir além da fórmula, de articular as ideias de um jeito original. Segundo, desenvolvimento pleno. É quando cada argumento é explorado ao máximo, até as últimas consequências. E terceiro, articulação milimétrica. É uma conexão tão fluida, tão bem feita, que o texto vira uma coisa só, um todo coeso, indivisível. E para a gente fechar, fica a reflexão que amarra toda essa nossa conversa. Depois de entender a importância da planta baixa, da estrutura, das conexões, a pergunta que fica é: a próxima construção textual vai ter uma fundação realmente sólida? Uma base forte o bastante para alcançar as maiores notas? Bom, o projeto está em mãos.